de conferencias en el marco de la Escuela de Verano de nuestra Universidad de Concepción con el lema Un nuevo paradigma, soñar, pensar, crear. Nuestra Escuela de Verano es un evento académico-cultural en la cual se han desarrollado cursos, talleres, conversatorios y debates, entre otros, abordando diferentes temáticas de interés actual. Una de las actividades desarrolladas es este ciclo de conferencias que nos ha permitido discutir sobre el avance de la investigación en temas específicos del cuidado. Y la temática de hoy está relacionada con el cuidado de la salud mental. Para iniciar este evento, saludamos y agradecemos la presencia de doctora Viviane Jofre Aravena, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción, doctora Lidia Salazar Molina, directora del posgrado de nuestra facultad, y a las autoridades de la Facultad de Enfermería, docentes, profesionales de la salud y estudiantes de los programas tanto de posgrado como de pregrado que hoy nos acompañan. La Escuela de Verano, en forma excepcional este año, se está realizando en modalidad virtual, lo que nos permite tener participantes de diferentes países. Le damos a todos la más cordial bienvenida a este evento. Y un especial saludo a nuestro conferencista, Dr. Richardson Miranda Machado, de la Universidad Federal San João do Rei de Brasil, quien abordará el impacto de la pandemia en salud mental. Este año ha sido difícil. Hemos tenido que adaptarnos a una nueva modalidad de trabajo, de estudio, es decir, adaptar nuestra vida frente a la incertidumbre de la pandemia. Hemos experimentado lo difícil que es mantener una distancia física con nuestros seres queridos. Esta falta de cercanía social, de familias, de amigos, ha dejado una huella en nuestra salud mental. Por eso es importante cómo lo va a presentar y lo va a abordar hoy día doctor Miranda. Les voy a presentar que doctor Miranda es doctor en psiquiatría por la Universidad de Sao Paulo, es magíster en ciencias de la salud por la Universidad Federal de Minas Gerais, es graduado en enfermería y psicología, es especialista en terapia sistémica y constelación familiar, realizó una extensión universitaria en psicología de la salud por la Universidad de Bolonia en Italia, también una capacitación de salud en la Universidad de York, Toronto, Canadá, es evaluador de cursos de pregrado por el Ministerio de Educación del Brasil, profesor titular de la maestría académica en enfermería y del programa de posgrado de residencia de enfermería en salud de familia. Profesor asociado de salud mental en la Universidad Federal San João do Rei de Brasil. A continuación, entonces, dejamos con ustedes al doctor Miranda, quien nos expondrá la conferencia Nueva Normalidad, Impacto de la Pandemia en la Salud Mental. Bienvenido, doctor Miranda. Buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría primero agradecer a la profesora Sandra, profesora Vivian, por la invitación. Y a todos los estudiantes, profesores de la Universidad de Concepción y también de otros países de la América Latina, como desde Brasil, que están también viendo esta conferencia. Entonces, el título es Nueva Normalidad, Impacto de la Pandemia de COVID-19 en la Salud Mental. Ahora estamos en una nueva situación donde nos quedamos en una nueva normalidad, donde todos nosotros tenemos que cambiar nuestras rutinas de trabajo, nuestras rutinas de vida, y eso todo ha impactado mucho en nuestra salud mental. Por eso es importante hacermos essa discussão para compreendermos quais as próximas ações que temos que fazer para prevenir as doenças mentais e promovermos a saúde mental. Para isso é importante recordarmos que a pandemia de COVID-19 começou em Wuhan,
na cidade de Wuhan, China, donde se espalhou para todo o mundo. Hoje é um problema mundial, donde temos a cada dia mais pessoas com a doença e também o risco de adoecimento leva a todas as pessoas a estarem muito apreensivas com essa situação e assim com a possibilidade de la enfermidade, de la muerte, que é constante. Isso já é o suficiente para que não quedemos muito bem com nossa saúde mental. São pressões constantes que todos nós estamos vivendo a todo o tempo. Assim, também é importante recordarmos que a pandemia atrajo não somente novos problemas, com a possibilidade de lo adoecimento e também de la muerte. A pandemia trajo também uma sobrecarga a todos os serviços de saúde, principalmente a los trabalhadores de saúde que estão na linha de frente ao combate do COVID-19. E quando pensamos em isso, temos que recordar que em muitos países do mundo, principalmente em los países em desenvolvimento, os serviços de saúde já estavam sobrecarregados com outras doenças. Acá temos um gráfico que mostra que muitos países do mundo já estavam com o sinal rojo para a sobrecarga dos serviços de saúde, com a falta de investimentos, com a falta de camas em hospitais e também com condições precárias de tratamento. Por isso, a pandemia trajo não somente a preocupação com a nova possibilidade de adoecimento e de morte, também trajo novamente uma preocupação que já existia e já tínhamos com a deficiência de los serviços de saúde. Isso já era suficiente para levar as pessoas, principalmente os trabalhadores de saúde, a uma pressão constante e a uma possibilidade maior de adoecimento mental. Acá temos uma linha que traz de uma forma mais sintética a temporalidade do COVID-19 em el mundo e Latinoamérica. Como eu dije, começou em Wuhan, China, e hoje temos em todo o mundo cerca de 90 milhões de pessoas que já contraíram a enfermidade. E isso não vai parar por acá. Todas as estatísticas mostram que a pandemia vai ser permanente porque o vírus pode cambiar, pode sofrer mutações e assim sempre a possibilidade de adoecimento estará presente em nossas vidas. É uma nova normalidade. Assim como eu dije, os outros problemas, as outras doenças que já existiam, também permanecem e não se cambia a organização, não se traem mais investimentos para melhorar os serviços de saúde, também para melhorar as condições de trabalho de los profissionais de saúde, e isso vai solamente agravando toda a situação, e para a saúde mental é uma preocupação maior, porque, como dije, os problemas de saúde mental não são novos e já estavam presentes de uma forma muito significativa na vida
de todas as pessoas, na vida de todos nós outros, e principalmente de los profissionais de saúde que estão na linha de frente de todas essas dolências que sempre acometeram e sempre estão presentes na vida de todos nós outros. Acá podemos ver que, mesmo tendo algumas medidas para diminuir a propagação do coronavírus, como confinamento, trabalho remoto, cierre de los negócios, não é suficiente para o crescimento do número de casos. Por exemplo, acá temos alguns de los países de Latinoamérica, como Colômbia, México, Chile, Brasil, e acá podemos ver a linha amarilla que Brasil, o crescimento é cada vez maior. E isso também traz algumas preocupações que eu gostaria de pontuar, que estão relacionadas às questões do governo. Por acá, nós outros em Brasil estamos enfrentando um governo que não acredita nas medidas de prevenção, e a falta de essas medidas traz problemas cada vez maiores, além dos que já, como dije, existiam e permanecem, como a falta de recursos, de investimentos em todos os serviços de saúde. Assim, todos os estudiosos da saúde mental estão apontando algumas preocupações que vão se agravar. E também vários países, como Chile, algumas instituições já trazem alguns apontamentos cerca do agravamento de los problemas de los serviços de saúde com a pandemia do Covid, e principalmente no que se refere aos problemas de saúde mental, como, por exemplo, acá temos que o governo de Chile crê que há a necessidade de criar uma estratégia nacional de saúde mental para enfrentar o coronavírus, e também que os psiquiatras alertam que vem uma epidemia de transtornos de saúde mental, juntos com esses transtornos que já existiam e que a pandemia traz. Temos em forma paralela uma epidemia de transtornos de saúde mental que já existiam e que agora se quedam cada vez mais graves. Também temos abaixo uma informação de coronavírus, como proteger tu saúde mental durante a pandemia de Covid-19. Então, também há uma preocupação general de como vamos fazer para proteger nossa saúde mental, porque, como dije, em essa nova normalidade, todas as rotinas se han cambiado e pensamos que muitas delas não se volverão como eram antes mais. Acá, por exemplo, a saúde mental em Chile. Algumas estatísticas, como, por exemplo, do ano de 2018, já apontavam que os transtornos mentais estavam como uma das causas de mais adoecimento das pessoas em Chile. Então, acá podemos ver que, como dije, os problemas de saúde mental já estavam à frente de los outros problemas de saúde, e que com a pandemia de Covid-19, isso vai se tornar cada vez mais grave. E quando também traemos algumas estatísticas sobre a saúde dos profissionais, acá podemos ver que as enfermidades, dentre as enfermidades profissionais, com incapacidade temporal ou permanente,
Los problemas de salud mental están en primer lugar. Entonces, eso todo nos trae mucha preocupación sobre o que la pandemia de COVID-19 va a agarrar sobre la salud que no estaba bien, estaba mal. Entonces, nos encontramos en una situación excepcional, donde nuestro entorno se ha visto alterado, impactando las rutinas cotidianas familiares, laborales y sociales de las personas. Cuando hablamos sobre los problemas de salud mental, es una área que envuelve a todos nosotros, porque a veces podemos hablar sobre problemas circulatórios, del corazón, de diabetes, que muchos de nosotros no tenemos, pero cuando hablamos sobre los trastornos mentales, pensamos que es una área que envuelve todos nosotros, porque todos nosotros tenemos problemas en todos los días, tenemos presión en nuestros trabajos, tenemos problemas en nuestras familias, en los relacionamientos sociales, y eso ya es suficiente para hacer con que tenemos problemas con nuestra salud mental. Y así, acá encontramos uma situação que envolve a todos nós outros, que não, nenhum de nós estaremos fora. Estamos ante uma situação desconhecida que genera incertidumbre, em la qual hemos tenido que adaptarnos através de soluções novas, nossa rotina personal, laboral e social se vê afetada. E é importante entender que, de uma ou outra maneira, todos vemos afetados. Então, é uma preocupação que tinha que estar em primeiro lugar em todas as discussões sobre a prevenção do adoecimento e planejamento em saúde. Então, essa nova normalidade, dentro do contexto da saúde mental, temos uma percepção de insegurança laboral. Todos nós estamos, muitas pessoas perderam seus empregos ou estão com medo de perder seus empregos. Toda essa insegurança ocorreu muitos cambios em las rutinas de trabalho. Todo isso são fatores que levam a uma pressão e uma instabilidade mental. A incertidumbre também com o futuro, se vamos ter vacinas eficientes, se a doença vai diminuir, ou se também temos o risco de adoecimento ou de nossos familiares. Tudo isso também são fatores que estão afetando nossa saúde mental, que levam a um agotamento emocional e levam também a exigência de adaptabilidade para esses novos tempos. Então, também como ha impactado o mundo do trabalho, novas exigências psicológicas, trabalho ativo e desenvolvimento de habilidades, apoio social e qualidade de vida, as compensações, doble presença, tudo isso são fatores que temos que pensar. Empezar, exigências psicológicas. Como dije, novas rotinas de trabalho podem alterar os horários laborais habituais, porque as pessoas estão trabalhando em suas casas, assim, o teletrabalho, não tienes um horário para começar e terminar seu trabalho, e estão trabalhando muito mais. Isso também ha impactado em la saúde mental. A adaptação à contingência pode ocasionar
um aumento da carga de trabalho, como o rediseño de puestos de trabalho. Todos os dias vemos pessoas dizerem que estão trabalhando em suas casas e as empresas, por terem que fazer uma redução de los custos, estão diminuindo o número de trabalhadores e assim os que permanecem estão tendo que assumir todos os trabalhos que os outros companheiros antes faziam. Então, também estamos tendo um aumento da carga de trabalho que a impactar em la saúde mental. A incorporação de novas modalidades de trabalho e de tecnologias modifica as labores e, por ende, a complexidade para desenvolvê-la. Se cambiou de forma muito rápida, as pessoas trabalhavam em las empresas onde tinham todos os recursos necessários, as rutinas, o apoio laboral de seus jefes, de seus companheiros de trabalho, e com a pandemia se cambiou muito rápido. Tiveram que trabalhar em suas casas, não, muitas pessoas não tiveram com novas ferramentas, isso se cambiou de forma muito rápida e foi também suficiente para fazer com que a saúde mental fosse pressionada e muitas pessoas estão adoecendo. Trabalhadores em labores essenciais expostos a um maior desgaste emocional. Como eu dije, por exemplo, os trabalhadores da saúde que já estavam em serviços de saúde com condições de trabalho precárias, com sobrecarga de trabalho, agora com a pandemia se quedam com mais pressão, algo de muita preocupação, porque eles já não vêm com a saúde mental e agora se quedam com crescimento. O trabalho aqui de desenvolvimento de habilidades. Em trabalhos essenciais, ocorreu uma diminuição do controle sobre o ritmo de trabalho por aumento de demanda do serviço, como eu disse, a diminuição de número de profissionais, os que estão trabalhando, tendo que assumir mais trabalho, mais responsabilidade. Isso tudo é suficiente para aumentar a carga de estresse, a carga de raiva, de medo, que levam ao adoecimento mental. Aumento da autonomia em el ritmo de trabalho, em situações de teletrabalho, como eu disse, hoje as pessoas estão em suas casas, trabalhando solitas e não têm mais toda a assistência que tinham em las empresas onde trabalhavam, e tienes que encontrar soluções para os problemas solitas. Isso também são fatores que podem levar ao adoecimento mental. Em certos casos, desempenhar-se bajo uma nova modalidade de trabalho sem preparação prévia. Como eu disse, muitas pessoas estão tendo que assumir outras tarefas que antes outros companheiros de trabalho faziam, e hoje, pela diminuição de los puestos de trabalho para conter os gastos, as empresas estão fazendo com que as pessoas, de la noite para o dia, tenham que assumir trabalhos, habilidades que não faziam antes. O apoio social e qualidade de vida também se ha cambiado. Menor claridade respeito a los horários e formas de trabalho. Hoje as pessoas começam a trabalhar em suas casas muito temprano, hasta tarde de la noite. Não tienes, muitas vezes, pausa para
almuerzo, para descanso, porque como están solitas, tienes que atender todas las demandas de trabajo y la preocupación si no hacen bien, que pueden perder sus puestos de trabajo. Eso todos son factores de mucha presión sobre las personas. Também é o fato, né, de não terem a presença de seus jefes, liderazgos passam de ser presenciais a virtuais, também de deixar de interactuar com companheiros e ambiente de trabalho, o que pode ocasionar a sensação de aislamento. As pessoas estão se quedando muito tempo em suas casas, solitas, e isso também são fatores prejudiciales a la salud mental. Las compensaciones que antes las personas tenían de forma inmediata con percepciones de inestabilidad laboral con producto de crisis nacional y mundial, antes tenían la garantía de sus puestos de trabajo, hoy están en una instabilidad constante. A menor interacción con entorno laboral e, por ende, diminuição de instâncias de reconhecimento por desempenho realizado. Quando trabalharam juntos com seus companheiros de trabalho, a interação é produtiva, pode ajudar uns aos outros, e assim também a satisfação, o reconhecimento, se ocorria de forma imediata. Agora estão solitos em suas casas e isso não tienes mais. Outro fator importante a ser observado é sobre a doble presença. Quando as pessoas estão trabalhando em suas casas, impacta em la relação com o resto de los integrantes da família, porque muitas vezes os familiares não compreendem que em aquele momento a pessoa está se dedicando ao horário de trabalho para sua empresa, e assim tienes uma dupla presença, tienes que compensar, atender as solicitações de sua família e, ao mesmo tempo, as solicitações, as tarefas de seu trabalho. E assim, principalmente as mulheres que já tinham problemas com dupla presença, porque tienes que fazer as tarefas de casa, cuidar de los niños, de los ancianos, de los compañeros, y también tienes que hacer las tareas de sus trabajos. Ahora, trabajando en sus casas, eso estás mejorando. Cese de actividades de ocio y esparcimiento. Com as medidas de contenção do avanço, do crescimento da pandemia, né, de Covid-19, os setores de entretenimento estão cerrados, então as pessoas também não estão tendo mais atividades para poderem se divertir e se interagir com outras pessoas. Esses são fatores também que prejudicam a saúde mental. Acá temos um gráfico que mostra a intensidade e a gravidade de esses fatores. O funcionamento cotidiano. Então, com a pandemia, isso ocorreu uma barra muito brusca, onde ocorreu a alteração da rotina e vida cotidiana, que levou a um impacto emocional, e as pessoas estão apresentando mais sintomas de estresse, rabia, medo. Isso todos são sintomas preocupantes que já indicam a probabilidade de uma enfermidade mental. Assim, nós temos que fazer medidas para a contenção, para a prevenção do adoecimento mental, para levar as pessoas a uma aprendizagem e a uma maior resiliência, para que assim possam aprender com toda a situação e se quedarem mais fortes. Acá temos uma estratificação de risco.
Entonces, acá vemos que los niños tienen el riesgo menor, pero tienes riesgo de adolecimiento mental por estarem mais em casa, por também terem que fazer os estudos desde casa. Também os niños não têm uma interação como tinham antes, né, em suas escolas. A geração abaixo de 35 anos, também, como dije, a sobrecarga com a preocupação de seus postos de trabalho, também tem que cuidar de los outros, o trabalho desde casa, são fatores que podem levar ao adoecimento. La franja de 35 hasta 54 anos, tienes mais risco de adolecimento mental, porque tienes todos os fatores anteriores, assim como também tiene a preocupação com enfermidade de base, porque em essa franja tem muitas pessoas que já têm enfermidade de base, como diabetes, problemas circulatórios. Isso, com a pandemia, podem ser fatores maiores de risco para a morte. Então, esses fatores levam a um risco maior também de adoecimento mental. E os ancianos, né, abaixo ou arriba de 75 anos, fatores de aislamento preventivo que assim levam a eles a não terem mais suas rotinas sociais, a terem que se quedar mais em suas casas, assim, tienes todos os fatores anteriores como fatores de risco, mas assim também tienes mais esses outros fatores, porque muitos estão tendo que cerrar-se em casa e não terem contato com seus familiares, amigos. Esses são fatores muito, muito graves para o adoecimento mental. Acá temos a dinâmica do cambio organizacional. Então, as pessoas, mediante a todos esses fatores estressantes, podem tomar dois caminhos diferentes. Que é mais comum, de tomarem um estilo reativo mediante a todos esses fatores e assim terem uma desadaptação mediante a crise por Covid-19. Outras poucas pessoas têm a capacidade de, mediante a todos esses fatores estressantes, de adotarem um estilo preventivo de vida, uma adaptação a essa nova normalidade e assim podem desenvolver a resiliência organizacional que leva à preservação de saúde, de emprego e continuidade de seus negócios. Esse é o caminho mais importante e que nós pensamos como profissionais da saúde mental que temos que fazer a promoção para diminuir o número de pessoas que estão indo para o outro caminho de desadaptação, que assim vai terminar em adoecimento mental. Outro aspecto importante que temos que observar é que temos sintomas de ansiedade, de pânico, medo, rabia. São reações normais de nosso organismo em todos os dias. Assim, também não podemos pensar que se tens um sintoma de rabia, de ansiedade, que já está com uma doença mental. Não. Temos que evaluar a intensidade e a continuidade desses sintomas e como isso está prejudicando a vida da pessoa, sua vida social, laboral, porque assim podemos pensar em uma enfermidade mental.
Por isso é importante a avaliação primária de todas essas ameaças e a análise muito criteriosa de los riesgos, de la gravidad, de la probabilidad de una enfermedad mental, uma avaliação secundária também, para identificarmos pontos fortes de las pessoas, como para o enfrentamento, e assim hacemos também uma diminuição da vulnerabilidade que podem apresentar e que levam ao risco de adoecimento. Então, na avaliação é importante sempre pensarmos nos sentimentos primários, como, por exemplo, medo e as condutas associadas. Medo leva a uma evitação, uma agressividade. Surpresa leva a uma parálise, uma impulsividade. Desagrado leva a uma evitação. Esses sentimentos primários que a pessoa pode estar apresentando está levando também a essas condutas associadas, sim ou não, como é a intensidade, a gravidade. Também alguns sentimentos secundários, como frustração, recelo, incertidumbre. A frustração está levando a uma suspensão do autocuidado, o recelo está levando a uma diminuição de produtividade, a incertidumbre está levando a compras e medidas de segurança e pânico. Sempre temos que pensar em los sentimentos e las condutas associadas. E como dije, a intensidade e como isso pode estar prejudicando a vida da pessoa. Sim, a vida laboral, a vida social, familiar, porque, mais uma vez, aqui é importante ressaltar que temos sentimentos, emoções em todos os nossos dias, é normal. Se queda como uma patologia quando isso vai prejudicar a vida da pessoa. Outras questões também que temos que ressaltar quanto ao comportamento social. Viver a preocupação juntos, como está afetando a sociedade. É importante também observarmos o comportamento social, que isso também vai afetar o comportamento individual. Como, por exemplo, o pânico coletivo. Para isso, temos que sempre observar como estão ocorrendo a velocidade da comunicação, as fake news, informações não verdadeiras, erros de interpretação, a dificuldade de percepção. Muitas pessoas em la sociedade têm menos capacidade de interpretar, e têm erros, né, de interpretação que podem levar a comportamentos equivocados. Temos que promover o ensino, a educação da comunidade para acudir a fontes oficiais de informações, e como uma estratégia de comunicação, porque vemos sempre que as fake news levam as pessoas a condutas e reações que levam a um comportamento deturpado, a um comportamento que pode fazer com que se quedem doentes. Então, todos esses fatores são importantes, fatores cognitivos, afetivos. Então, também é importante pensarmos que as pessoas são diferentes, que têm sistemas de crenças diferentes, personalidades diferentes, que apresentam vulnerabilidade, que tomam decisões e evitações para as situações de formas diferentes. Então, quando falamos sobre a saúde mental, não podemos generar as pessoas. Sabemos que tem muitas emoções e condutas que são as mesmas para todas as pessoas, mas como as pessoas vivem e reagem às emoções, isso é de cada uma.
e isso é importante observarmos. Acá temos, então, uma síntese de todos esses fatores que devem ser observados, como os aspectos interlaborais, como dije, a carga de trabalho que aumentou, tempo de trabalho também que aumentou, como se ocorrem as comunicações, as relações interpessoais se cambiaram, a preservação do emprego é uma preocupação constante, a presença de jefes de liderazgo remoto, isso também leva ao adoecimento, como também aspectos individuais, como fatores cognitivos, como dije, a capacidade de compreensão das pessoas mediante as novas situações, os fatores afetivos, como as pessoas reagem mediante as novas situações, fatores conductuais, né, quais as condutas, o comportamento que vai ser generado mediante o sentimento, e também aspectos extralaborais, como dije, a doble presença. Todos esses são fatores que teremos que observar, compreender e ter mais preocupação, que juntos levam ao adoecimento mental. Acá temos, então, uma síntese de onde devemos levar as pessoas mediante a pandemia, e que estão todos, muitas pessoas estão na zona de medo, assim como profissionais da saúde mental, profissionais da saúde, investigadores. Temos que fazer com que essas pessoas saiam de essa zona de medo para uma zona de aprendizagem, onde vão identificar suas emoções, começar a soltar o que não podem controlar, tomar consciência da situação e como devem atuar, assim para chegarmos a uma zona de crescimento, assim com que as pessoas compreendam que as situações de crise são também uma grande oportunidade de crescimento e de aprendizagem, que se assim fazem, podem se tornar mais fortes e assim podem ter mais capacidade para enfrentamento de outras situações, como também para desenvolverem outras rotinas e de vida. Assim, ligamos a los investigadores, porque acá temos muitos professores, muitos estudiosos, alunos de pós-grado. Então, é importante pensarmos que podem ser os investigadores mediante a pandemia do coronavírus, mediante a todos esses fatores que eu dije anteriormente. A OMS traz para o mundo a estratégia mundial e em la América Latina frente a la resposta ao COVID-19. Para o mundo, a OMS traz o objetivo primordial é que todos os países controlem a pandemia mediante a ralentização da transmissão e a redução da mortalidade associada ao COVID-19. Assim, para a América Latina, temos que pensar que não é diferente, estamos juntos para o enfrentamento de esse problema que, como dije, é mundial. E para isso, os objetivos estratégicos mundiais são os seguintes: mobilizar a todos os setores e comunidades, controlar os casos esporádicos e grupos de casos, reduzir a mortalidade prestando uma atenção clínica, desenvolver vacinas e terapias, conter a transmissão comunitária mediante a prevenção. Temos iniciativas para melhorar a capacidade de enfrentamento, de diagnóstico, como desenvolvimento de novas tecnologias para generar equipamentos para diagnóstico e tratamento, aqui com modelos predictivos,
e também mitigar os efeitos negativos sobre a educação, sobre a economia e como principalmente pela saúde mental. E o desenvolvimento de uma vacuna com a pandemia, que agora estamos tendo os primeiros resultados com as vacinas que estão ocorrendo, a vacinação em todo o mundo. Uma evidência que nos preocupou. Alguns estudos cerca da saúde mental mediante o contexto da Covid-19 estão trazendo que os profissionais de saúde estão apresentando mais sintomas de depressão, estão tendo mais sintomas de ansiedade, de insônia. Isso está mostrando que o agravamento da saúde mental dos trabalhadores, principalmente da saúde, está piorando, né? Então, que temos que tomar medidas mais tempranas para, assim, hacemos uma prevenção de situações piores que podem vir, como, por exemplo, e mais evidência preocupante, os casos de suicídios em profissionais da saúde que han trabalhado durante a epidemia, ha sido um alerta sobre este risco à saúde mental. Então, é preocupante que os casos de suicídio de profissionais de saúde já estávamos vivendo uma epidemia a parte de suicídios em todo o mundo. E assim, agora, mediante a pandemia, estamos tendo uma evolução mais rápida. Assim, temos que observar e tomar medidas de prevenção e intervenção mais tempranas. Por isso, o que tem de particular a situação em América Latina? 3 pontos estruturais. Em América Latina, persiste uma baixa preocupação por la saúde mental, como componente da saúde general, e se destinam proporcionalmente poucos recursos. Os processos de reforma a los serviços de saúde mental estão em desenvolvimento. O componente de saúde mental em la atenção primária da saúde e em la comunidade é escasso. A resposta inicial de los gobiernos frente a la pandemia não estava incluindo a preocupação por la saúde mental. Desde o início da pandemia em América Latina, apareceram respostas de discriminação e agressão a los trabalhadores da saúde. Então, em América Latina, temos esses pontos que chamam mais atenção e que, como investigadores, temos que trabalhar mais em conjunto para encontrarmos respostas mais rápidas, sim? Acá temos outros 2 pontos específicos também que têm que ser observados. A América Latina é muito diversa. Em muitas comunidades, os problemas de saúde mental não são identificados e não têm um forte estigma. Como disse anteriormente, os problemas de saúde mental já eram pouco investigados, conhecidos, e com a pandemia isso vai se agravar e temos que melhorar para fazer uma diminuição e uma prevenção. Com diferentes trajetórias e avanços, os países da América Latina têm importantes desenvolvimentos em atenção primária da saúde. Vemos em todos os países da América Latina um avanço muito grande em atenção primária da saúde. Pero quando se trata de los serviços para a atenção e saúde mental, ainda são muito precários. Os trabalhadores de saúde da América Latina têm uma forte vocação de serviço. Seus problemas de saúde mental podem ser deixados de lado. É uma característica particular de los trabalhadores da América Latina que sempre deixam para último o cuidado com sua própria saúde e principalmente com sua saúde mental. Isso é muito preocupante. Assim também temos aprendido algumas lições que
la pandemia atrajo para nosotros un sentido, una necesidad de identidad latinoamericana. La fortaleza de la colaboración y el compromiso, la unidad y la colaboración dentro de la diversidad, que juntos podemos más, que juntos podemos hacer más para todos los países de la América Latina y para todo el mundo. Y que por eso las organizaciones como espacio para promover la investigación. Entonces, todos nosotros tenemos que crear alianzas entre grupos de investigación para que así también possamos ter mais investimentos para as pesquisas, para as investigações, para que assim possamos facilitar também a flexibilidade dos equipos de trabalho e assim temos um sentido de comunidade. Temos uma situação particular na América Latina quando falamos sobre Brasil, porque é o único país que habla português e todos os outros falam espanhol. Assim, vemos que a interação de los investigadores de Brasil com os investigadores de los outros países da América Latina é menor porque não tienes a habilidade do idioma. Isso é preocupante e temos que avançar e vencer essas diferenças para que possamos trabalhar conjuntos, sim? Tanto quanto os investigadores de los outros países da América Latina podem aprender o português, assim como também os investigadores e estudantes de Brasil têm que aprender o espanhol, porque é a linguagem de nossos vecinos e é muito importante essa preocupação e esse desenvolvimento para criarmos alianças entre todos os grupos e trabalharmos juntos para encontrarmos soluções para os problemas de los países da América Latina, para toda a América Latina e para todo o mundo. Muitas graças. Essa é minha apresentação. Estou agora aberto para as perguntas. Muchas gracias, doctor Miranda, por su excelente conferencia. Invitamos a la doctora Lidia Salazar, quien moderará este espacio de preguntas. Muchas gracias, profesor Richardson Miranda. Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Y bueno, también voy a aprovechar de saludar a las colegas que están conectadas desde distintos lugares. Tenemos colegas desde Brasil, desde México, desde Ecuador. Si se me queda algún país, por favor, me lo recuerdan en el chat. Hay una consulta en el chat de la doctora María de Lourdes, y que, ya que está de panelista, si usted prefiere, le voy a dar la palabra, doctora. Le doy el pase. Primeiro, quero congratular-me com o Dr. Richardson, que hizo uma brilhante apresentação. Graças, amigo. Pero tenho uma curiosidade imensa, porque os periodistas do mundo têm dado uma importância colossal ao Covid. Pero eu estou interessada em saber se encontraste em saúde mental uma relação entre SARS, MERS, H1N1, HIV, chikungunya, Zika, porque são problemas que são comuns e são pandemias que estão aí. Sim. Seria por medo da morte? Seria porque os enfermeiros e tantos profissionais estão tão desplazados de nutrição e de cuidado que se põem vulneráveis para o Covid, para o vírus e tantos outros que não temos diagnóstico. Sim. Ou seria por medo de entrar em internação em um serviço de saúde que sabe que não é bueno e historicamente em los últimos 30 anos, hace un desplazamiento
horrible, tanto que los enfermeros en Brasil tienen 2, 3 empleos o subempleos para sobrevivir. Por favor, comente un poco acerca de esto. Sí, yo pienso que es todo eso conjunto, porque tenemos que pensar que, como dije, los países de Latinoamérica son países en desenvolvimiento, donde las condiciones sociales, económicas y principalmente la calidad de vida de las personas así no es buena. Entonces, cuando tenemos nuevas dolencias, nuevos problemas, las personas ya están todos los días trabajando para enfrentar las condiciones difíciles que tienes de sus vidas, ya van se quedar más preocupadas, más presionadas, porque ahora tienes un nuevo problema que puede afectar mi salud, mi vida, la vida de las personas que amo, y así yo no tengo condiciones económicas para tener un plan de salud, para tener acceso a un servicio de salud que tiene una calidad de atendimiento, que puede socorrer, que puede dar sustentación si acaso yo tengo esa nueva dolencia. Entonces yo pienso que es un nuevo problema que va a presionar a aquelas personas que já tienen mucho más otros problemas y que así no tiene cómo enfrentar, ya no tiene salud mental suficiente para las cosas do día a día, como quizá pensar en enfrentamento de nuevas situaciones. Já se apresentam dolentes mentalmente dizendo. E assim, quando tienes mais coisas, podem pensar, não consigo mais. Então, que é algo preocupante, como dije, principalmente para os trabalhadores de saúde, que já trabalham em condições ruins de trabalho, não tienes salários buenos, tienes que trabalhar em mais de um serviço e não tienes condições de tratar as pessoas, e por isso temos uma epidemia paralela de suicídio, de morte, porque as pessoas estão desistindo da vida, porque já não conseguem mais suportar tantos problemas. Gracias, doctor. Doctora María de Lourdes, ¿quería agregar algo más usted? Yo quería que, si puedes, acrescentar en este contexto que hay una drogadicción, una dependencia de drogas en la ciudad, en el mundo. El mismo fenómeno que nosotros observamos, por ejemplo, con la guerra, y que los soldados regresan a sus familias, la pandemia es una guerra, só que es una guerra biológica. Y tengo miedo que las personas se enfermen más usando drogas químicas que están disponibles en las instituciones de salud y además disponibles en la sociedad. Sí. ¿Podría, por favor, comentar un poco acerca de esto? Los estudios traen que en todos los países es importante observar que el consumo de sustancias psicoactivas tiene una relación muy grande con las condiciones sociales y económicas. Como tú dijiste, sí, mediante a nuevas situaciones de enfrentamiento, como la pandemia del coronavirus, sí, las personas pueden accesar las drogas para poder así hacer una fuga de la presión, de la tensión, del miedo de muerte, y también para soportar la pérdida de sus familiares, como acá en Brasil estamos teniendo en el norte, donde las personas están muriendo por la falta de oxígeno, por falta de questões básicas para o tratamento. Então, isso todo leva as pessoas a não terem um suporte emocional, e para isso, sim,
pueden y acaban indo a hacer el uso de sustancias psicoactivas y como todos los estudios tienen demostrado, mediante essas situações, o número de dependentes está crescendo cada vez mais. E por isso temos mais outros problemas decorrentes da pandemia, assim como já existiam, como dije em minha apresentação. Muchas gracias, doctor. Hay felicitaciones en el chat por su ponencia, pero además por estos comentarios, por estas consultas que ha hecho la doctora María de Lourdes de Sousa y su respuesta. Sí. Hay otra pregunta, ¿cómo podemos mejorar los espacios de autocuidado a nivel macro? A nível macro, primeiro temos que pensar nas políticas de saúde, em la participação em las comunidades, com os governos. Acá em Brasil temos uma dificuldade porque as pessoas não têm interesse por participar das convenções sociais para fazerem o planejamento da saúde, estabelecerem as prioridades para que assim os governos possam fazer dentro das políticas de saúde. Então, eu penso que não podemos somente apontar os dedos para os governos e dizer que a culpa é de eles. Temos que pensar que empieza com nós mesmos, como está nossa participação política, social, como está nossa luta por melhores condições, por melhores investimentos em las investigações da saúde, em los serviços da saúde, e também como eu estou trabalhando em los serviços de saúde, porque também vemos que tem profissionais que não fazem com qualidade, com responsabilidade, suas tarefas dentro dos serviços de saúde. Então, temos que começar de nós mesmos para ir adelante mediante os governos, porque eu penso que os governos são o reflexo da população que tienes. Eles hacen aquilo que a população também hace. Miranda, me quiero tomar de eso que usted dijo porque usted colocó en su presentación, habló de la resiliencia organizacional y eso me pareció bastante interesante. Me gustaría que usted pudiera profundizar un poco más en ello. Sí. La resiliencia organizacional, ela leva a pensar que os brasileiros têm uma característica que todos os países do mundo identificam com a capacidade de se ajustarem a todas as situações. ¿Sí? Que é isso? Que mediante as condições que temos de trabalhar, que podem não ser perfeitas, as melhores, vemos que em muitos dos serviços de saúde, os profissionais conseguem fazer as tarefas, conseguem prestar a assistência, conseguem atender as pessoas com a qualidade que podem. Então, quando pensamos em resiliência organizacional, temos que pensar que temos que fazer com aquilo que temos, temos que fazer o mínimo que podemos e, mediante aquilo, trabalhar, lutar para conseguir melhor, porque vemos em alguns serviços, em alguns lugares do mundo, onde se não tienes lo perfeito, não hacen nada. Ou se tem lo perfeito, também não hacen. Então, o problema está onde? Porque se sempre quedarmos pensando que não vou fazer isso porque não tenho aquilo, não vou fazer aquilo porque não tenho isso, nunca hago. Então, temos que pensar que o primeiro passo da resiliência organizacional empieza fazendo com que puedes e não deixa de lutar para o melhor e sempre segue haciendo, trabalhando. Esse é o princípio da resiliência. Perdão, te vou outra vez consultar. Pero esto
fascinante tu conferência, tu ponencia é fascinante. E me encantaria que os enfermeiros pensarem esto que acabaste de falar, a partir de si mesmo. Se eu não construyo mi salud mental, mi trabajo, con lo mejor que yo pueda, es posible que también no mire la institución. Entonces, habla, por favor, un poquito más acerca del empoderamento que los enfermeros todos necesitan tener acerca de su propia salud mental. Por favor. Sí, bueno. Que yo dije en el apuntamiento con una característica de la América Latina, que los profesionales de la salud siempre dejan el cuidado de sí mismos por último y siempre se queda cuidar de los otros. Entonces tenemos que pensar si la primera persona que es más importante en todo el mundo es yo. Yo tengo que cuidar de mi salud, yo tengo que hacer la promoción de mi salud mental, yo tengo que tener cuidado con qué voy a hacer, con cómo voy a hacer con mi salud, para así después poder a cuidar de lo otro, a cuidar de la institución, a luchar por derechos, para termos algo melhor. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, não estarei bem com nada. Nada em el mundo não é bueno. Então, tenho que sempre partir de essa premissa. O cuidado primário empieza comigo mesmo. ¿Sí? Gracias, doctora, también por su intervención. Voy a hacer otra consulta que también está en el chat y que está en el ámbito, sí, de los pacientes que han vivido la experiencia y sobrevivido a la COVID y que hemos podido observar que presentan alteraciones de salud mental. Si podemos abordar ese ámbito también. Sí. La cosa más importante es hacermos una promoción del cambio de los pensamientos, porque las personas se quedan siempre con los pensamientos de yo podría ter morrido, yo podría ter perdido un familiar. Temos que cambiar esses pensamentos para eles poderem identificar os pontos positivos, como eu sobrevivi, meu familiar está acá, eu venci, eu estou bem. Assim também podemos promover a interação de essas pessoas que não se quedam bem da saúde mental, tanto por el medo de a terem a contaminação do coronavírus, como aqueles que já tiveram, com pessoas que são resilientes, que pensam positivo, que buscam os pontos positivos para que eles possam cambiar, que podem sair da zona de medo e chegarem numa zona de crescimento, onde podem se sentir mais fortes, resilientes, e assim poderem viver suas vidas com qualidade, com que podem, né, e serem felizes. Tengo otra consulta, profesor. ¿Sí? ¿Qué intervenciones de lo que han hecho ustedes en Brasil o en la experiencia clínica o en la experiencia de la literatura, intervenciones basadas en la evidencia que sea posible aplicar, adaptar en nuestro contexto, para que, como dijo muy bien usted, podamos no quedarnos en la zona de miedo, sino que avanzar a la zona de aprendizaje y de crecimiento? Sí. ¿Qué intervenciones han visto usted que es posible hacer? Sí. Acá,
nosotros trabajamos mucho con la terapia comunitaria, que es una técnica donde hacemos la terapia en conjunto, en grupo, donde traemos personas con diferentes experiencias, pensamientos, principalmente personas que superaron situaciones difíciles, para así compartilhar sus experiencias, los recursos que puderam usar para vencer sus dificuldades. E isso é muito gratificante porque as pessoas chegam com muita baixa autoestima, com pensamentos negativos, com medo, e assim quando termina a terapia comunitária, a terapia de grupo, saem dizendo: estou mais forte, estou mais agradecido, hoje aprendi muitas coisas, hoje vi novos caminhos possíveis para eu seguir. Então, é uma coisa simples, gratuita, barata, e que pode, qualquer profissional de saúde pode promover, porque é uma interação social mediada por uma pessoa que pode fazer essas interações. E isso hacemos em los serviços de atenção primária à saúde, em los hospitais, em todas as situações que podem ser aplicadas. Hay felicitaciones en el chat, doctor Richardson Miranda, y bueno, una vez más, un agradecimiento por su colaboración, por esta alianza en nuestra escuela de verano. Nuevamente agradecemos a doctor Miranda por compartir gentilmente su reflexión sobre el impacto de la pandemia y cómo cuidar nuestra salud mental.